no nosso gerenciador de conteúdo um post, né, que tem já todos os detalhes dos estudos que a gente está fazendo e das ações que a gente está tomando, também tem o resumo de tudo, né. Vocês podem sempre consultar, que conforme for necessário, a gente vai completando aí, tá. É no conteúdo.moderniza.group, né, aqui no menu varejo, reforma tributária. Eu vou mandar o link aqui no chat, tá, para depois quem quiser dar uma olhada, tá. Então, por aqui, deixa eu dar um zoom aqui, por aqui basicamente a gente vai centralizar as informações relativas à reforma tributária, tá. Então, vamos lá. Algumas características importantes a respeito da reforma tributária, tá? Primeiro, ela vai mudar alguns impostos, né? A curto prazo, mas com objetivo final a longo prazo também, né? O longo prazo é lá em 2032, 2033, certo? E, inicialmente, agora ela começa a valer para o regime normal, né? Que é lucro presumido e lucro real, né? Mas aos poucos vai entrar, né, para as outras NTs também. E muito importante, será necessário enviar esses campos novos, né, no XML, mesmo que não aplique para um regime específico, né? Então, quem é do Simples também vai ter que enviar os campos novos aí, mesmo com valor zerado, tá? Certo? Então, aqui bem resumidamente sobre a aplicação, tá? Do que trata a reforma tributária, basicamente, né? São 3 novos impostos que vão ser criados, que vão substituir os impostos que a gente tem hoje, né? Então, o PIS, COFINS, IPI, essas coisas aí, vai ter 3 impostos novos, tá? Aqui nessa imagem aqui tem um exemplo, né, do que vai ser a mudança principal. Mas nós vamos ter o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, né? Esse basicamente substitui o ICMS e o ISS, tá? E ele tem abrangência estadual e municipal. Então, são impostos que vão ser cobrados pela federação, mas vão ser redistribuídos depois aos municípios, né, aos estados e municípios. Depois nós temos o CBS, que é a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, né? Esse substitui o PIS, COFINS e o IPI, né? E esse é abrangência federal. Então, esse não tem, é só para o governo mesmo, né? E depois nós vamos ter o IS também, que é o Imposto Seletivo, né? Que é o imposto mais voltado para mercadorias consideradas prejudiciais, digamos assim, né? Então, ele vai ter regime especial de imposto, geralmente com alíquota mais alta, né? Para desestimular o consumo de alguns produtos aí, como cigarro, bebida, assim por diante. Então, beleza, nós vamos, ó, que nem a gente tem na imagem aqui, hoje nós temos todos esses impostos aqui, e após a reforma nós vamos ter o CBS e o IBS. E o IS também para esses casos específicos, tá? Vocês podem também ouvir bastante a expressão IVA dual, né? IVA é o Imposto sobre o Valor Agregado, né? E por que dual? Porque nós vamos ter a parte federal e a parte estadual e municipal, né? Então, são 2 impostos, né, que vão substituir os atuais, um é federal, um é municipal e estadual. Então, basicamente, o IVA dual significa isso, né? Então, não existe um imposto chamado IVA, né? Existe só o IBS e o CBS, e o IS também, né? Mas o IVA dual é o modelo, né, que vai ser aplicado de tributação. Perfeito? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, podem ir mandando aí no chat, que daí depois, no final, eu dou uma olhadinha, tá? Em relação a cronogramas, tá? Como é que funciona? A partir do dia 6/10, então daqui a 20 dias, mais ou menos, já passa a ser, não é obrigatório, né, mas, desculpa, não homologação, é verdade. Já passa a ser obrigatório no ambiente de homologação, a aplicação dos novos campos de IBS e CBS, tá? E no de produção, passa a ser a partir do dia 5/1, tá? Então, resumidamente é isso. Depois eu vou dar uma passada, até isso aqui podia estar mais para baixo, eu vou dar uma passada no cronograma lá. Acho que eu vou passar o cronograma agora, depois eu volto para cima, tá? Resumidamente aqui, qual que é o cronograma da aplicação, tá? Então, até 2025 foi a parte de planejamento, aprovação e tudo mais, isso aí não interessa que já passou, né? De 2026 a 2028, nós vamos ter implementação parcial, que é basicamente com objetivo de testes, principalmente em 2026, que é o ano que vem. Então,
Resumidamente, a partir de 2026, é necessário já mandar esses campos aí, com valores padrão, né? Então, o CBS vai ser 0,9% e o IBS 0,1%, né? Então, esses são valores padrão e não devem ser mudados, tá? E a gente, quando fizer atualizar, a gente vai ter uma atualização do loja, depois eu vou comentar, e do shopping também, agora em outubro, focada nisso, né? Então, a gente já vai deixar uma regra cadastrada, já com as alíquotas prontas. Basicamente, não vai ter que fazer nada, tá? Mas depois eu comento lá. Então, alíquotas padrão. Aí depois aqui embaixo, se a gente for olhar, deixa eu até dar um zoom aqui, acho que é mais fácil mostrar nessa imagem aqui, ó, né? Então, de 2026 entra essas alíquotas padrão, né? Neste momento, a gente continua tendo que mandar todos os impostos, tá? Então, vai tudo no XML, vai PIS, COFINS, IPI, ICMS, CBS, IBS e IS, vai tudo junto, né? E por bastante tempo vai ser assim, né? Vai ser assim até 2032, né? No entanto, aqui, ó, em 2027, vai se extinguir o PIS e COFINS, e o CBS passa a ter alíquota de 8,8%. Então, o CBS começa com um padrão de 0,9%, mas como extingue o PIS e COFINS lá em 2027, né, começa a valer o CBS sobe para a alíquota de 8,8%. Tá? E o imposto seletivo também entra aqui, que é o IS, né, entra aqui em 2027. Então, depois até vocês vão ver que a gente já deixou prontas as configurações do IS também, mas elas vão todas vazias por enquanto, porque ainda não tem as classificações, tá? E aí depois de 2029 então aqui 2026 vai tudo, 2027 em diante vai o CBS com alíquota maior e não vai mais PIS e COFINS, mas vai ICMS, vai IS, vai tudo, né? E de 2029 a 2032 aí vai a alíquota do IBS, né, que é o que substitui o IS e o ICMS, vai aumentando progressivamente, né, percentualmente até aplicar 100% a partir de 2033. Então, vigência integral, ou seja, agora só tem o IBS e o CBS, é só lá em 2033. Então, recapitulando, 2026, IBS e CBS com alíquotas padrão, né? 0,1% do IBS, 0,9% do CBS. 2027 em diante, morre o PIS e COFINS e aumenta a alíquota do ICMS, né? Do CBS, desculpa. 2029 a 2032, o ICMS vai sendo gradativamente trocado, né, as alíquotas para o IBS. Legal? Então, este é o cronograma. Tá? Algumas informações gerais aqui, tá, que é importante observar. Né? Toda nova aplicação da reforma tributária dos impostos, do IBS, do CBS e do IS, ela vai ser de acordo com um novo conceito chamado classificação tributária. Então, por exemplo, hoje a gente tem lá CFOP e CST de impostos, ou CSOSN, lá para quem é do Simples, né? Então, tem lá tributado integralmente, enfim, tem várias coisas, e a CFOP tem para produção, para consumo, para venda no estabelecimento, assim por diante. Na nova reforma tributária não vai mais ter isso aí, tá? Vai ter só um conceito novo chamado classificação tributária, e dentro da classificação tributária tem as situações tributárias novas, né? Então, a gente vai ter situações tributárias que vão ser gerais agora por imposto, né? Não vai mais ter uma por PIS, uma por COFINS, assim por diante. Vai ser classificações gerais, tá? E já existe essa tabela de classificações novas, eu vou abrir aqui até para vocês terem conhecimento, tá? Um exemplo dela. Então, o que nós vamos ter, por exemplo, para poder fazer a tributação do imposto? Né? A gente vai ter as alíquotas do imposto e depois qual a classificação tributária que esse imposto está. Isso pode ser por NCM, por exemplo, por produto, né? Então, nós temos lá, sei lá, o código zero, são dois níveis, né? Tem o código da classificação tributária, depois dentro tem o código da situação tributária. Tudo isso vai no XML, tá? Então, vai no X, por exemplo, tem um produto que é tributação integral, ele vai no XML, esse código 000,
mais o código que é o da classificação, mais o da situação. Então, a situação pode ser, ó, tributação integral do regime automotivo, não sei o quê, entendeu? Então, é um exemplo. Então, lá no produto, a gente, ou numa filial, alguma coisa, a gente vai sempre classificar os dois níveis, tá? E interessante é que neles a gente tem toda a configuração de aplicação tributária, exceto as alíquotas, né? As alíquotas são, depois a gente vai ver que são por estado, né? Ou por município, ou federal. Mas aqui dentro da classificação tributária nós temos como é que eu posso dizer, as exceções, vai, né? Então, se tem redução de base de cálculo, que é uma coisa que poderá ter, né? Se tem crédito presumido, se tem diferimento, esse tipo de coisa, né? Ou se é monofásico, tudo isso já fica vinculado na classificação tributária. Então, para aplicar a tributação, é um pouco mais simples, né? A gente basicamente vai ter que saber para qual classificação tributária que o produto faz parte, né? Produto, ou, né? Enfim, vamos falar em nível de produto, né? Então, aí todas as reduções, e se é monofásico, coisa tal, vai estar dentro da classificação tributária, e isso é padrão, né? Não é o estado 1 cobra uma coisa, o estado 2 cobra outra, é a mesma coisa para todo mundo. E depois nós podemos ter a alíquota, né, que vai aplicar do imposto, que aí sim, como eu vou mostrar depois, pode ser por estado ou por município. Mas a aplicação da tributação é basicamente isso, eu preciso saber qual que é a classificação tributária do produto e qual que é a alíquota por estado que eu vou vender. Tá? Então, esse é um conceito novo, olhando assim, aparentemente ele é bem complexo e grande, com um monte de coisa aqui, né? Mas para os nossos segmentos aqui, a gente já vai deixar no nosso, quando a gente atualizar a versão do sistema, só aqueles que aplicam para os segmentos que o Model Loja e o Model Shop atendem. Tem muita coisa aqui que é só, pra, por exemplo, para medicamento, só para combustível, só para, enfim, para coisas bem específicas, tá? Então a gente já vai deixar meio que pré-pronto lá. Tá? E também, depois quando eu chegar lá no loja eu comento. Tá? Então aqui haverão regimes, né, vai ser tudo com base nessas classificações tributárias, né, vai ter regimes diferenciados para aplicação, né, então, que nem eu comentei para medicamento, para cesta básica, que vai ser basicamente isento, enfim, tem esses regimes diferentes, né, e essas classificações podem ter redução de base de cálculo de 30% e 60% ou isenção, né. Então, basicamente isso aí. Uma outra mudança importante que vai entrar, são duas aqui, tá, que é importante que vocês saibam também. A primeira delas é o número do protocolo da nota fiscal, tá, que é aquele número que aparece no XML do protocolo de registro da nota na Cefaz. Até deu um rolo, uns 2 meses atrás, que a Cefaz liberou erroneamente já a aplicação disso para o número do protocolo 17 posições, tá? Isso era para ter entrado só a partir do ano que vem, mas isso vai mudar também. Então, em alguns estados vai passar a ter, na verdade em todos, né, vai passar a ter 17 posições, né? Aqui tá, dependendo da F, mas provavelmente todos aos poucos vão, né? Porque como tem um volume muito grande de notas sendo emitidas, né? Então o número do protocolo extrapolou, hoje é 15, né? Vai para 17. E o código do status das transações também vai mudar, né? Vai passar a ter 4 dígitos para notas já do regime tributário, né? Novo. Então, por exemplo, hoje o código mais clássico é o código 100, né? Que é nota autorizada, né? Então, eles vão passar a ter 4 dígitos, então provavelmente vai ser 1000, né? 1000, 1001, 1002, 1005, né? Então, assim que vai funcionar. Beleza, e aqui embaixo também, pessoal, a gente deixou alguns links úteis, né, que vocês podem eventualmente dar uma olhadinha, tá? O primeiro deles é do manual da Fazenda, né, da Receita, o manual oficial da reforma tributária, é uma nota técnica com todas as implementações novas da reforma tributária, então quem quiser conhecer pode baixar aqui, né, vou baixar uma aqui e mostrar para vocês aqui, para vocês verem o que que é. Então aqui é a nota, né, então aqui tem tudo que for novo, né, aqui é o que vai ser aplicado, né, então quem quiser dar uma lida depois e conhecer, o que é novo, novo mesmo é o que está em verde, tá? É assim que funciona as notas técnicas, né? Aí o cara tem que ficar procurando tudo que está pintado de verde que é novo aqui, né?
não é muito inteligente, mas funciona. Temos também um resumo geral feito pela própria Secretaria da Fazenda, que é em formato de PowerPoint, tá? Então, aqui tem muitos exemplos de cronograma, do que muda, por que foi feito, né? Especificidades, aqui a gente tirou algumas informações, né? O que quer dizer o IVA dual, enfim, né? Aqui tem informações interessantes, vocês podem dar uma olhada também. Temos um resumo geral nosso, que a gente fez, né? Então, é um documento online aqui, que vocês podem também olhar, tem várias páginas aqui, então, aqui já com bem mais detalhe do que eu expliquei aqui, tá? Tem um validador de layout, dos arquivos de layout de XML, para quem quiser pegar os XMLs novos e já testar, eu acho que não é uma coisa interessante, mas enfim, né? Temos a tabela de classificação, que eu mostrei ali agora, para quem quiser ver os detalhes também. E tem o link de uma calculadora online aqui, para quem quiser fazer simulações, né? Mas assim, para o próximo ano, tá, pessoal? E que basicamente a gente tem que se preocupar, tá? Enviar as informações, então, enviar as informações de IBS, CBS, né? E o IS não, é só 2027, tá? Nós temos que nos preocupar com a classificação tributária do produto, que é essa aqui, então, vincular os produtos corretamente, certinho e tudo mais. E todo o resto a gente vai fazer, tá? Então, eu vou mostrar agora no loja, que já está bem encaminhado aqui, aí vai ficar um pouco mais claro para vocês. No Mothershop, a gente já está desenvolvendo também, é basicamente o mesmo conceito, tá? Só que no Mothershop talvez a gente faça algumas coisas um pouco diferentes, mas o conceito vai ser basicamente o mesmo, tá? Depois eu respondo as perguntas, tá, pessoal? Podem ir mandando aí. Então, vamos lá. Como é que vai funcionar no Motherlosh? Primeira coisa, a gente vai liberar a versão agora no dia 8 de outubro. Né? A aplicação no modelo, no ambiente de homologação é a partir do dia 6 de outubro, né? Então, a gente vai mandar a atualização no dia 8. Mas a partir de outubro também a gente já pode começar a enviar em ambiente de produção os impostos novos. Já vai estar, ele vai poder ser enviado, mas não vai validar, não vai gerar cobrança, nada. Então a gente vai liberar agora em outubro, justamente para o pessoal poder dar uma olhada e já ir atualizando, né? Já ir configurando, né? E já testando os envios em produção também. Né? Tem uns 2 meses que dá para fazer tranquilo. Tá? E a gente já vai mandar nessa atualização pelo menos uma regra criada, geral, o CBS 0,9%, como eu comentei ali, né? E o CBS e o IBS 0,1% para todos os estados. E como é que vai funcionar a aplicação? Tá? Nós temos hoje, por exemplo, no Modern Loja, né, a NOP, né, que concentra toda a aplicação das regras fiscais, né, como regra, né? E lá no Mothershop nós temos o cenário fiscal, é basicamente um análogo, né? Nós criamos também agora as regras de reforma tributária. O que são as regras de reforma tributária, basicamente? É um análogo à NOP, só que como a reforma tributária é um pouco mais simples, né, ela não tem lá pisco, fins, todas essas coisas aí. Então, basicamente, essa configuração de reforma tributária aqui, ela vai conter qual que é a classificação tributária do IBS-CBS, que é a mesma, né, do produto. Né? Então, lá está a situação tributária e a classificação tributária, né, que eu mostrei lá naquela tabela. Então, vocês vão poder ter uma regra para cada classificação, por exemplo, né? A alíquota do CBS, que é uma alíquota geral, e depois as alíquotas do IBS por estado, e do IS também, que elas são aplicadas por estado. Isso aqui, como eu falei, por enquanto, tá, a partir do ano que vem, nós não precisamos mudar nada. Tá? Isso aqui vai ser 0,1 aqui e 0,9 o CBS. Então, só lá para frente que a gente vai ter que pensar. Tá? E quando vocês criarem essas classificações, essas regras aqui, a gente vai mandar essa aqui pronta, tá? Que é a tributação integral, que é a que vai abranger do varejo ali, a maioria esmagadora dos itens, tá? Quando vocês estiverem configurando aqui, também é possível ver daquela classificação tributária o que ela aplica, se tem monofásico, se é presumido, se tem redução, tudo mais. Mas vocês veem que não dá para editar, tá? Aqui é só para ver mesmo, porque isso aqui não é a gente que muda, são regras, né? Da classificação tributária, a gente só usa. A gente, eu digo,
nós do varejo. Tá? Então, basicamente, é necessário cadastrar as regras aqui. A gente fez uma forma que vocês podem duplicar aqui, tá? Então, eu criei uma da tributação integral, agora eu quero criar uma da, sei lá, outra regra, classificação tributária. Tu pode duplicar aqui, né? Só editar aqui e trocar, esse aqui é o diferimento. Aí tu vai aqui, troca qual é que é a classificação tributária, bota as alíquotas e vai embora. Beleza? E aí, quando é que a gente usa essa alíquota aqui, tá? Onde é que a gente usa essa regra aqui? Nós podemos ter dentro aqui da filial, como a gente tem as NOPs lá, né, geral, a gente tem a regra tributária geral também. Vou botar essa aqui que é melhor. Então, aqui está a regra tributária geral. Se ela não tiver configurada em nenhum produto, em nada específico, vai aplicar sempre aquela ali. Tá? Então, para quem tiver produto sempre da mesma classificação tributária, que vai ser muito comum, é basicamente configurar na filial e sair usando. Não tem muito mistério. Isso aqui a gente já vai mandar essa regra vinculada aqui, tá, pessoal? Na atualização. Nós podemos também colocar uma regra tributária dentro de uma NOP, tá? A gente fez isso porque, para quem já tem NOPs configuradas de acordo com o tipo de serviço, produto e tudo mais, né? Aí se tu vincular uma regra tributária aqui, ó, de ICMS, aí quando tu usar um produto que tem aquele NOP, a gente já seleciona a regra automaticamente. Então pode botar aqui em NOP e pode botar também no produto, tá? A gente mudou um pouquinho a tela do produto aqui para acomodar melhor os campos, tá? Mas também agora a gente pode colocar regra tributária específica num produto. Então, tu pode ali, é basicamente como é a NLP hoje, né? A regra geral é essa, mas nesse produto específico vai tal regra tributária. E aí, dentro dessa regra tributária que está aqui, que obviamente vai pegar a alíquota do estado de origem, destino, CBS, classificação, assim por diante. Uma coisa muito importante que eu esqueci de comentar, e eu vou ter que anotar aqui para colocar lá no resumo, é o seguinte, é uma mudança bem grande do que é hoje, tá? Na reforma tributária, os impostos eles vão ser cobrados no local de destino, né? Então, tanto para serviço quanto para produto, tá? Então, se eu sou aqui do Rio Grande do Sul, eu vendo vendo algum produto para São Paulo, eu tenho que usar a alíquota lá de São Paulo do IBS, tá? Então, isso é uma mudança bem grande. Então, a gente vai ter que, quando for configurar lá as tributações, as alíquotas por estado, né, tipo isso aqui, caso tenha alíquotas diferentes, por exemplo, lá para o Espírito Santo, aqui, por exemplo, tem que ir lá botar a alíquota diferente do Espírito Santo, porque é do destino que vai aplicar. E do serviço também, tá? No serviço até uma dúvida que a gente ainda tem, tá? A gente não tem, mas como a partir do ano que vem não vai aplicar, é só em 2027, que muito provavelmente vai ser a alíquota do município de destino de um serviço. Então, se eu, por exemplo, tenho uma construtora, né? Ou, sei lá, tem um cabeleireiro, sou um cabeleireiro, e eu vou em outra cidade cortar cabelo, eu vou ter que aplicar a tributação do IBS daquela cidade. Tá? Então, é sempre do destino, do local de consumo. Ok? Então, assim a gente configura as tributações, tá? Então, se a gente não tiver produtos que sejam de regras tributárias, de classificações tributárias mais diferenciadas, como diferimento, esse tipo de coisa, é basicamente configurar na filial, senão a gente pode botar vinculado com NOPs ou com produtos também. E como é que usa isso aqui, basicamente? Vamos pegar o exemplo de uma emissão de nota aqui, ó. A gente, inclusive, mudou um pouco a tela aqui, vamos lançar um item, por exemplo, aqui, ó. A gente mudou um pouco as telas aqui embaixo, né, porque por muito tempo a gente vai ter que mandar os impostos todos, né, então a gente deixou aqui embaixo o ICMS, o ST, o IPI, o PIS e COFINS nós juntamos numa aba só agora, tá, pessoal, porque o PIS e COFINS é basicamente a mesma coisa, né, aí nós criamos uma outra abinha aqui que é para o IBS, CBS, né, que é então ele já, conforme eu lanço o produto, ele sempre vai pré-selecionar uma regra tributária aqui automaticamente, né, de acordo com as configurações que a gente falou, né, e aí vai fazer todos os cálculos aqui, já tem a classificação tributária automática vinculada na regra, já tem as alíquotas, já vai fazer todo o cálculo automático e enviar. Quando a gente fala de IBS e CBS, ele tem ele tem a base de cálculo, né? A classificação tributária, a base de cálculo é a mesma, por IBS e por CBS. Lembrando que o IBS é o estadual e municipal e o CBS é o federal.
E depois nós temos aqui embaixo mais 3 subabas, né, para quem quiser ver os detalhes, né, nós temos o IBS estadual, o IBS municipal e o CBS calculado aqui, né? E aqui em cima traz os valores totais. Então, é basicamente assim, quando a gente estiver fazendo, por exemplo, um pedido de venda lá, aí o pedido de venda, obviamente, não tem os impostos lá ainda, né? Mas quando eu for lançar vamos pegar um exemplo lá no pedido de venda. Aqui a gente já colocou também os totais, né, dos impostos novos, base de cálculo, IBS, CBS e o IS total, né? Se eu estiver fazendo um pedido, uma consignação, uma venda no PDV ou qualquer coisa, deixa eu pegar um pedido. Basicamente, quando eu for lançar um item lá num pedido, né, é quase a mesma coisa da nota, né? Lançou, ele já seleciona a regra de tributação aqui, e quando a gente for faturar, aí a gente vai pegar toda aquela configuração da regra tributária que está ali e fazer o cálculo lá dos impostos e enviar na nota. Então, no loja, por exemplo, onde é que vai aplicar? Demissão de nota manual, né? Em pedido, consignação, devoluções, venda de PDV, venda de faturamento, faturamento de ordem de serviço, porque aplica nos serviços também, né? Todos os processos que tem faturamento vai ter o cálculo ali do IBS e do CBS. E no Mother Shop é a mesma coisa. Tá? Então, quando a gente for faturar lá no Mother Shop consignações, ordem de serviço ou venda de PDV, emissão de nota, vai aplicar também. E resumindo é isso, tá, galera? Pro cliente final, assim, ele basicamente nem vai saber. Ele vai começar a enviar já esses campos novos, não vai ter que fazer muita coisa. A única coisa que tem que fazer é, se tiver classificações tributárias diferenciadas, né, que são essas aqui, é necessário criar a regra aqui e fazer o vínculo ou nos produtos ou na, na, nas NOPs, né, para já aplicar automaticamente. A gente deixou aqui também uma função para mostrar quais os produtos, se tiver direto no produto, né, que tem aquela regra tributária. E por aqui também a gente pode acrescentar em lote também, né, pode selecionar, tipo, eu quero pegar todos os produtos da categoria, sei lá, da marca 6 aqui. Só tem um, enfim. Pode selecionar aqui todos os produtos, né, e adicionar na regra tributária vinculada. E se tu quiser vincular direto no produto, né, que aqui é o mesmo conceito da NOP, né, tu vai aplicar só nos produtos que forem diferentes da classificação principal, ok? E para quem queira saber, não vai mudar nada em termos de DANF, tá? Em termos de impressão de DANF, coisa e tal, continua a mesma coisa que é hoje. Vai mudar só no XML, que vai ter os blocos novos lá do IBS, CBS e coisa e tal. Aqui eu estou sendo bem resumido, tá, pessoal? Mas a gente teve que criar mais de 100 campos em bancos de dados para armazenar todas as informações de ferimentos, que por mais que pareça que simplificou, o que simplificou basicamente é que vai estar tudo vinculado a uma classificação tributária como sistema. Dentro da classificação tem um monte de critério, tem monofásico, tem redução de base, tem isenção, tem diferimento, tem... Só que isso já vem meio pré-pronto e vai aplicar automaticamente, sem o usuário ter que saber. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas aqui por enquanto, tem 2 apenas. Vamos ver aqui. Cadê meu mouse? O Cefaz terá que ter 2 ambientes de recepção de XML, um antigo para Simples Nacional e o novo. Não que eu saiba, entendeu? A partir do dia 6/10, como eu comentei, o ambiente de homologação já vai obrigar a receber todos os campos, vai tudo num XML só, entendeu? E já vai poder ser mandado em homologação, e a partir do dia 5/1 já tem que mandar em homologação, em produção, todos os campos, é o mesmo, vai para o mesmo web service, entendeu? Mesmo local. Só que vai com tudo, né? Por isso que por muito tempo ainda vai aparecer, por exemplo, num campo de nota aqui, ó, todos os impostos aqui, porque nós vamos ter que mandar tudo. CMS, PIS, COFINS, IPI, IBS, CBS, IS, assim por diante. Vai ficar grande a parte de produto lá do XML. Beleza. Uma outra pergunta aqui. Como saber qual a classificação tributária dos produtos? Ah, essa é a pergunta de US$ 1 bilhão, né? Mas se a gente tivesse como saber, esse NCMX aqui aplica tal classificação, ou esse código de barras é tal classificação, a gente já manda um update direto, né? Então não precisa nem fazer a classificação, a gente já manda direto. Mas a gente ainda não achou
um vínculo, né? É sempre uma complicação dizer, por exemplo, qual que é o NCM do produto, a própria receita não nos diz isso. Se alguém souber se tem alguma coisa aí, nos mande, tá? Que a gente aceita. Mas hoje não tem um padrão que diga, ó, tal NCM é tal classificação tributária, né? Se tiver, aí fica fácil para a gente só faz um update e, e manda. Vamos lá. Outra pergunta aqui do Bruno. Hoje, como você mencionou, a regra está vinculada ao NOP. Cenário novo não funcionará mais assim? Essa é uma, se fizer uma nota de simples MS, será tributado semelhante à nota de venda? Essa é uma boa pergunta, Bruna. Isso é uma coisa que a gente ainda não sabe. Por exemplo, eu vou fazer uma nota de devolução. Tem que mandar IBS, CBS na nota de devolução, coisa e tal. Essas definições a gente não sabe ainda, tá? Provavelmente não, tá? Porque é tudo com base em classificação de classificação tributária, como isso aí. Não tem classificação tributária para devolução, para remessa, é tudo a mesma classificação do produto, entendeu? Sempre, para qualquer tipo de operação. Mostra como irá vincular a NP nova com a classificação. Vamos lá. Fiscal. Aqui a gente tem os cadastros de regra tributária, tá? É o último menu. A gente já vai mandar pelo menos essa aqui, como eu falei, pré-cadastrada, tá? E vinculada com a filial. E dentro lá da NOP, tem um campinho novo lá dentro do NOP que vocês podem vincular aqui, ó. Qual que é a regra tributária, né? Cadê ela? Aqui, ó, regra tributária geral vinculada com a SNOP. Então, se eu vier aqui e botar, sei lá, alíquota reduzida, sempre que usar SNOP, ele já aplica essa regra tributária automaticamente. Né? A gente fez, não existe um vínculo direto, assim, de NOP com regra tributária, a gente fez só para facilitar, porque a gente já tem a NOP como regra, né? Então, quem já tiver NOPs configurados, pode só botar as regras tributárias dentro, ele já vai aplicar automaticamente. Tá? Agora, em outubro, o que muda em produção? Em produção, nada, em outubro, tá? A única coisa que muda é que a partir de outubro já dá para enviar os campos novos em ambiente de produção, mas não vai validar, né? A validação é a partir de 5 de 1 de janeiro de 2026. Então, a partir de outubro, o ambiente de produção já vai estar apto a receber as informações novas, mas não vai validar. Aí o pessoal da D2C diz, agora no mês 10 terá dois ambientes de homologação e produção? Sim. Na verdade, no mês 10 a homologação já vai ter que ter, então tu não vai poder enviar uma nota em teste sem enviar os campos novos, né? E o de produção vai receber, mas não vai validar. Então ele já vai, o de produção já vai estar valendo, vai a partir de outubro, só não vai fazer as validações. Bom dia. Tem possibilidade de integração com mix fiscal, a emendas, empresas para classificação de produtos? Sim, a gente ainda não viu isso que o pessoal. A gente tem o iMendes, né? Integrado no Modern Loja. A gente ainda não viu isso com eles, mas provavelmente vai ter, tá? Tu vai mandar o produto para eles, vão te dizer, ó, essa é a classificação fiscal do produto. Mas agora, na versão de outubro, ainda não vai ter essa atualização do emendes. O pessoal pergunta se o vídeo vai estar disponível. Sim, vai estar disponível, a gente está gravando. E, Sofia, se tu voltar aqui no começo do chat, tem um link que eu mandei que tem todo... Depois eu coloco o vídeo aqui, inclusive. Ó. Vou botar o link do vídeo aqui nesse manual aqui, ó. Aí vocês vão poder assistir também. Deixa eu até anotar uma coisa aqui importante. Peraí. No manual. Pela... Isso aí. Tem a pergunta aqui sobre o Simples Nacional, se vai os valores zerados. Sim, vai tudo zerado. A partir de novembro, o NFC não... isso é uma coisa importante. O Ione fez uma observação aqui, e é
uma espécie de aviso, né, que eu quero trazer para vocês. De agora em diante, esse ano aqui já tem entrado bastante nota técnica, né? Mas, assim, tem várias, assim, que já estão previstas. A gente tem um... Eu até posso disponibilizar depois para vocês o resumo das notas técnicas, o que elas abrangem, tudo. Mas tem ainda algumas que vão entrar esse ano. Tá? Tem mais uma que é importante, que é essa que o Ione comentou, que é não poder emitir NFC para CNPJ, tá? Então, a partir de novembro, dia 13 de novembro, se não me engano, não vai mais poder emitir NFC para CNPJ, tá? A NFC vai ficar exclusiva para venda a consumidor final, CPF. Então, quem tiver que emitir para CNPJ vai ter que ser via NFE, tá? Sempre nota fiscal eletrônica. E vão surgir novas NTs aí, isso aqui provavelmente mude, tá? Vai ter mudança de cronograma, sempre tem, entendeu? Então, a gente vai... Não tinha pensado nisso, mas provavelmente nós vamos deixar acho que vamos criar um link aqui para vocês poderem acompanhar os nossos resumos das NTs, tá? Das notas técnicas, para também vocês saberem o que precisa fazer, o que precisa, porque lá no site da Receita tem, né, as notas técnicas, só que é uma bagunça lá, é tudo meio perdido, tem que ficar procurando, então esses trabalhos a gente já faz periodicamente para garantir que a gente está sempre atendendo as notas técnicas, então acho que provavelmente vamos deixar um link aqui disponível para que vocês possam olhar também, a gente já olha o nosso resumo, né, que é mais fácil. Então, é muito importante a gente estar preparado para eventualmente, se vou precisar mudar tal configuração, tal regra que vai entrar nova, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu até abrir aqui para vocês verem, deixa eu só parar de compartilhar um pouquinho, para abrir uma coisa aqui para vocês verem. Aqui, até isso é um documento interno, tá, pessoal? Então não dei muita bola, isso é escrito alguma besteira. Mas, por exemplo, ó, isso aqui são todas as ajustes e mudanças que vão entrar nos próximos meses aqui, relativos a notas técnicas e... Não tô compartilhando, né? Em relativo a notas técnicas, mudanças de emissão de nota e tudo mais, né? Então, por exemplo, ó, esse ajuste aqui é a mudança do não poder emitir NFC para CNPJ, 3/11. Nós vamos ter nota técnica de novos NCMs para obrigatoriedade de JETIM. Vai ter nota técnica de CBNF, que vai ter mais alguns NCMs que vão entrar no CBNF. Então, esse tipo de coisa tem que estar sempre meio que de olho, que a grande maioria delas não envolve software, né? Não envolve mudança de programação, mas envolve mudança de configuração, entendeu? Então, por exemplo, ó, vai entrar lá em... Qual que é a do CBNF? Essa aqui, ó, por exemplo. A partir de tal data vai entrar lá novos NCMs, novos grupos de produto que vão validar o CBNF em Santa Catarina e São Paulo. Então, quem é de Santa Catarina e de São Paulo tem que se ligar que daqui a pouco tal NCM lá vai começar a ter que mandar o CBNF, entendeu? Então, esse tipo de coisa é importante a gente estar sempre de olho. Por exemplo, agora no dia 1º do 9, ó, entrou a parte do QR Code novo da NFC e o validação síncrona da emissão de nota. Então, isso teve mudança de software. Mas tem várias que não tem, né? Então, é sempre importante ficar de olho. Ó, tipo, vai ter mudança agora ó, no dia 1/10 para código ANP, dependendo de alguns produtos, como de combustíveis. Né? A gente não trabalha propriamente com combustível, mas a gente tem óleo e gás, né, que pode ser usado. Então, talvez alguns clientes vão ter que olhar, né, entendeu? Alguns parceiros. Então, é importante. Ó, já tem a NT do CNPJ alfanumérico, ó, que já está liberada. Só que isso aqui entra em vigor só no ano que vem, daqui quase um ano. Então, é sempre importante ficar olhando. Tudo isso vem daqui, ó, para vocês terem uma ideia, tá? Caso vocês tenham
curiosidade, né? Daqui do nosso magnânimo portal da nota fiscal eletrônica. Então, nós temos aqui nos documentos a parte de notas técnicas, né? Então, essas mudanças, a grande maioria vem daqui, né? Tu tem que ficar olhando aqui e ter a sorte de entender e descobrir o que, que tem, o que, que mudou. E tem as da parte de legislações, geralmente tem ajustes SINEF e atos COTEP que podem gerar mudanças, né? Esse caso da NFCE para CNPJ é um ajuste SINEF, não é uma nota técnica. Vira uma nota técnica quando ele gera alguma alteração no que eles chamam de MOC, né, que é o Manual de Orientação ao Contribuinte. Então, se tem uma legislação que gera uma alteração na emissão de nota, coisa e tal, ele vira uma nota técnica que a gente, né, analisa e vê. Sobre emitir NFCE, tem uma pergunta, Sofia, que toda vez que atualizarmos a versão do sistema, essa mudança já ficará automática. Agora, na versão de 6 de outubro, sim, a gente vai mandar toda essa implementação nova, né? Provavelmente a gente vai botar um parâmetrozinho para se quer enviar ou não em produção, tá? Porque não vai ser obrigatório. Então, quem quiser enviar em produção, vai lá e habilita, né? E a partir de janeiro já vai automático. Uma pergunta aqui sobre emitir NFCE sem CPF. O consumidor final vai poder ser liberado? A princípio, sim. Só não vai poder emitir NFCE para CNPJ. Tem uma outra pergunta do Ione aqui sobre... Pode incomodar, Ione, fica tranquilo. Sobre se no faturamento, se tu informar um CNPJ, se ele já vai mudar direto para NFE? Sim, provavelmente sim. A gente só está vendo a questão do PDV, tá? Porque o nosso PDV hoje, ele emite só NFCE, tá? Então, isso a gente ainda não tem 100% de certeza como é que vai ser. Tá? Tem uma pergunta sobre essa tela de resumo das notas técnicas, se temos acesso, que é essa aqui, provavelmente. Essa aqui não, tá? Porque ele é no nosso sistema de gerenciamento de projetos interno aqui, né? Mas provavelmente a gente cria um post, tá? E coloque esse resumo aqui exatamente lá. Daí vocês podem... A gente centraliza sempre lá, tá? Aí nós vamos fazer o contrário, né? Nós vamos botar da mais nova para mais antiga. Só uma coisa muito importante, tá? Quando vocês forem olhar NTs, isso é uma coisa que sempre nos atrapalha a vida aqui. Por exemplo, tem coisa agora que é uma NT lá que foi publicada em 2024, sei lá, que vai entrar em vigor agora em janeiro de 2026. Então ela está aqui embaixo na lista, mas como se ela não teve nenhuma alteração, ela vai ficar lá embaixo, entendeu? Então, mesmo assim, mesmo tendo um resumo aqui, é importante sempre dar uma olhadinha, conferir, avaliar. E nós vamos colocar sempre nesse resumo aqui para vocês, que é o mesmo que está aqui, é tipo, sem impacto, ou tem que fazer tal validação de configurações. Aí vocês podem dar uma olhadinha. A versão com os novos campos vai ficar disponível a partir de quando? O do Modern Loja, dia 8/10, tá? Então, aqui, mais uma, duas, daqui a 3 semanas, né? E a do Modern Shop vai ser em meados de outubro também. Não vai ser exatamente no dia 8, mas vai ser ainda dentro do mês de outubro. Então, em relação a essa questão do NFCE para CNPJ, tá? Muito provavelmente no PDV não, né, a curto prazo não vai emitir, tá? Quem quiser emitir nota para CNPJ vai ter que usar ou o faturamento ou a tela de emissão de nota mesmo. Tem mais uma pergunta aqui. A partir de 6 de outubro, você não vai exigir os campos novos layout? A partir de 6 de outubro, é no ambiente de homologação. Então, se for fazer notas de teste, tu já vai ter que enviar os campos da reforma tributária. Mas o de produção é a partir de 5/1. 5/1 de 26. A partir de outubro já vai dar para enviar em ambiente de produção também, mas não vai ser validado, não é obrigatório, não precisa mandar. Entendeu? Então, quem quiser atualizar o sistema dos clientes no dia 4/1, pode, em teoria. Não recomendo, mas pode. A gente, inclusive, pessoal, está estudando assim, ó, nós temos o nosso o Modern Lodge, o Modern Shop não tem problema, né? Porque ele é sistema em nuvem, então vai chegar um determinado dia que vai atualizar para todo mundo e todo mundo já vai usar o conceito novo. No Modern Lodge a gente tem a atualização é manual, tá?
a gente está avaliando a possibilidade aqui, nós temos um atualizador automático, entendeu? Que, aí se a gente quiser, a gente dispara uma atualização e todo mundo vai atualizar. Quando abrir o sistema, vai atualizar. Então, nós estamos avaliando ainda a possibilidade de até o final do ano ali já fazer isso aí, entendeu? Tipo, vai chegar uma data de corte que a gente vai, vamos avisar, obviamente, se a gente for fazer isso, né? Mas vai atualizar para todo mundo, entendeu? Que vai ter que atualizar, né? Então, mas nós estamos avaliando ainda, tá? Mas a gente recomenda que a partir agora dessa versão, entre outubro e novembro, aí, quem o pessoal já vá começando a atualizar para já pegar essas, já poder também fazer as configurações que precisar e tudo mais, tá? Tem uma observação aqui, poderia ter a opção de ativar quem vai atualizar ou não automaticamente? Sim, poderia. Não é tão simples, mas poderia, sim. E como eu falei, a gente provavelmente vai ter um parâmetro lá para de agora de outubro até janeiro, né? Para quem quer enviar em ambiente de produção, tá? Porque não vai ser obrigatório, mas quem quiser já ir enviando para ir validando, mandar para o contador e tudo isso aí, já vai dar para fazer também. Não vai dar erro, né? Tipo, se tu mandar errado o imposto do IBS, CBS, por exemplo, agora em outubro, não vai dar erro, mas já dá para fazer para mandar para contador, para validar. Eu acho que é uma boa. Entendeu? É por isso, inclusive, que a Cefaz está fazendo isso. Já. Em ambiente de homologação já está disponível, né? É possível mandar, mas não é obrigatório. Passa a ser obrigatório em dia 6 do 10, né? E a partir do 6 do 10 já passa a valer em produção como forma de testes. Tá, então, resumindo, tá? Depois que a gente liberar a versão, tanto no Modern Loja quanto no Modern Shop, que vai ser basicamente a mesma coisa, no Modern Shop, em vez de... eh, vai ser uma configuração de regra muito parecida com essa aqui, tá? É preciso verificar se o cliente tem produtos com regra, com classificações tributárias diferentes, né, da principal. Se tiver, tem que cadastrar aqui a regra, né, com a configuração. Eu sugiro só duplicar aqui e trocar a classificação, né, mais fácil. E depois vincular essa regra aí nos produtos, ou na NOP, como eu falei, ou na filial, tá? Deixa eu só mostrar de novo aqui a, a tabela da classificação, que tem uma coisa importante, tá? Tabela de classificações tributárias. Ó, se vocês forem ver aqui, que nem eu falei antes, tem um monte, tá? Tem 130 subitens, né? Que são situações tributárias, né? Que é dentro das classificações, mas tem muitas dessas que a gente não vai usar. Por exemplo, a tributação integral. Nós vamos usar que é a 000. Nós vamos usar, por exemplo, a final 1, que é tributado integralmente pelo IBS, são os produtos que têm tributação normal, tá? Que vai aplicar. Depois, a final 2 é a exploração de via, que não vamos usar. Automotivo. Então, esses aqui, se vocês forem olhar depois no loja, nem dá para selecionar. A gente já deixou não selecionável. Tá salvo lá tudo, mas tá como situação inativa, porque a gente não vai usar. Vou dar um outro exemplo aqui, ó, sei lá, alíquota reduzida, ó, que é o 200. Então tem vários aqui dentro, tem o final 1, 2 até o final 52 aqui, ó. Então, agência de turismo, transporte de passageiro, hotelarias, operações com bens imóveis, essas coisas aqui, a grande maioria dos clientes do loja não vai usar, entendeu? Então tem muitas coisas aqui que a gente já deixou, já, né? Se precisar usar, é só ir lá e ativar. Aí ele vai passar a ser disponível, pode usar, né? Mas então tem um monte de coisa aqui, mas a grande maioria não se usa. Tem a pergunta aqui se a nova classificação fiscal e subcategorias vai ser obrigatória no ambiente de homologação a partir de 6 do 10? Sim. No ambiente de homologação, sim. Tem a pergunta se tem previsão de ser enviado no SPED. Ainda não, porque o SPED, a princípio, pelo que a gente analisou aqui, não tem mudança nenhuma, tá? A curto prazo. Porque as alíquotas vão ser padrão e tudo mais, então não vai ter mudança nenhuma no SPED a curto prazo. Mas provavelmente a longo prazo vai ter. Tá? Então, importante comentar também, tá, pessoal? Quem usa nota de serviço
a gente tem integração com a Migrate, né? Também vai ter que enviar essas informações lá. Então, lá dentro do serviço, por exemplo, aqui no loja, né? Isso é só para o loja, que o shopping ainda não tem nota de serviço. Dentro do serviço também é possível selecionar uma classificação tributária. Lembrando que a regra tributária, desculpa. Lembrando que a regra tributária, tanto para produto quanto para serviço, as classificações são as mesmas, tá? Então você pode usar as mesmas regras. A nota de serviço nacional é contemplada, sim, mas via integração com a Migrate. Sobre a nota nacional de serviço para outras empresas fora MEI, não sei te dizer, Rafael. Mas eu acho até que sim, tá? Tu pode emitir nota nacional, já nota nacional mesmo sem ser MEI. Mas não é aí, eu já não tenho 100% de certeza. Eu acho que é isso aí, galera. Então, mensagens finais aqui que eu quero deixar, tá? Não é uma coisa que a gente tem que se arrancar os cabelos aí, a reforma tributária, mas nós temos que ficar de olho, né? Porque é uma mudança grande, então pode gerar muita dúvida, muita, né, questionamentos, assim por diante. A gente vai ter a versão agora de outubro, então o que eu sugiro é que vocês vão atualizando aos poucos, pelo menos os clientes, né, maiores, né, para já fazer testes com as classificações, né? Se tiverem, a gente vai tentar conseguir uma lista de classificação tributária por produto, para pelo menos aí meio que mandar uma atualização mais geral, que daí não precisa fazer nada, é só atualizar o sistema e sair usando. Se não houver essa lista aí, tem que fazer a classificação lá, tipo, criar as regras tributárias dos regimes diferenciados, se tiver, né? E vincular nos produtos ou nas INAPs, mas basicamente esse é o trabalho que tem que fazer. Tá? Criar regra tributária se tiver alguma diferente da tributação integral. E a gente até pode mandar algumas a mais aqui, em vez de só a tributação integral, mandar, sei lá, isenção, que pode ser comum para, meu Deus, cesta básica, supermercado, esse tipo de coisa. Então, talvez a gente até mande algumas a mais aqui já pré-prontas, né? Mas aí é basicamente configurar e usar, né? Então, não tem muito o que fazer. Se a gente conseguir já mandar o mais configurado possível, a gente manda, que é basicamente atualizar o sistema e começar a usar e não tem erro, tá? Nesse primeiro ano é basicamente isso, é para validar os envios. A gente vamos dar uma olhadinha aqui de curiosidade, vamos ver o isenção, que é o 400, o que que aplica. Por enquanto, o 400, que é isenção, é só para fornecimento de serviços de transporte público coletivo de passagem. Ó, tanto é que ele aplica só em bilhete de transporte e nota de serviço. Então, vamos ver o redução base de cálculo aqui, que é o 222. Só para transporte, ó, só aplica para passagem. Ó, alíquota fixa. Só precisa aqui. Então, isso vocês podem olhar também, né? Tem uma coluninha aqui de que tem que abrir cada uma para ver, né? Mas e quais é os DFEs, né? Documentos fiscais eletrônicos em que usa. Então, pegar um outro maluco aqui, ó, suspensão. Ó, suspensão é só para NFE, basicamente. Tributação monofásica, NFE e NFCE. Então, vocês podem olhar, né? Ó, o monofásico, por exemplo, é só combustível. Então, tudo que não for combustível, né? Não aplica monofásico. Então, esse tipo de coisa, né? Varia de cliente para cliente, entendeu? Então, você tem que dar uma olhadinha, olhar, configurar, verificar, né? Beleza, pessoal? Acho que é isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Fiquem à vontade. Um outro exemplo de mudança, só para vocês terem uma ideia, que eu passei aqui rápido
Mas tem uma NT aqui que fala sobre isso, que ainda não tem prazo definido, mas vai passar a valer também na NFE as informações de bandeira de cartão, CNPJ de operador, todas essas coisas aí. Só que ainda não tem prazo, mas algum dia vai entrar isso aí. Então, importante a galera já ficar esperta. Para a parte de serviço, sim, é os mesmos prazos, porque agora o imposto ele é o mesmo, né? Que é IBS. Então, é o mesmo imposto para produto e para serviço. Tem uma pergunta aqui, na área de faturamento, opção cartão de crédito e débito, tem a parte de colocar a numeração do cupom fiscal. É a numeração do código de transação, da transação, tá? Não é o do cupom fiscal. Se tu quiser desativar a opção, Sofia, de cartão de crédito e débito manualmente, é só vir aqui em frente de caixa, configuração de finalizadores e desmarcar aqui, ó. Aqui tem cartão de crédito e débito, ó, desmarca aqui. Né? Ou se tu quer usar, não quer usar no PDV, quer usar no faturamento, quer usar só na nota, tu só troca tem a opção de marcar se ele aplica na nota, ou se não aplica só no PDV lá no operador de cartão. Mas se não, só desmarca aqui que ele já não aplica mais. Beleza, pessoal? Valeu!